partilhar alguma coisa que é sabido entre os irmãos também, que é o Natal. Eu não sei, eu tentei pensar até fazer, por exemplo, um poll, como é que chama isso? Como é que a gente diz isso? Okay? Uma sondagem sobre o que é que para as pessoas é o Natal. Não só na igreja, mas fora da igreja. As pessoas na rua. E normalmente as pessoas iriam dizer uma série de coisas e raras seriam as pessoas que iriam falar sobre Jesus e sobre o nascimento de Jesus. As pessoas iriam falar sobre estarmos em família, é a paz, é a união, é o amor. Mas, na verdade, o Natal, ele é celebrado pelo nascimento de Jesus Cristo. Esse é o motivo do Natal. Esse é o grande, a grande motivação pela qual nós celebramos o Natal. Mas nós complicámos o Natal. Nós começámos a colocar muitas coisas em cima do Natal. Então, não só o consumismo das prendas e dessas coisas todas, mas o mais importante, a razão do Natal, é o nascimento de Jesus. E eu, na internet, eu encontrei algumas coisas interessantes para nós percebermos como é que nós acrescentamos coisas ao Natal. Eu não sei se os irmãos têm o costume de fazer presépios em casa. Quem costuma fazer? Quem são os idólatras? Não, os... Tem idolatria em casa. Umas imagens. Não tem problema. E então, eu vi, porque o presépio representa o quê? O Natal, né? Supostamente. Vejam só estas imagens. Põe lá a primeira. Pois bem, aqui este presépio... Eu não sei, ou seja, o Natal tem uns acrescentos, né? Aqui, eu não sei, mas aquele T-Rex, eu não sei se o T-Rex está... Mas ok, próxima. Estes aqui, eu não sei. Eu acho que este presépio representa algumas famílias durante o Natal, né? As pessoas estão em espírito de combate, estão à espera para esclarecer algum assunto, mas é que até Cristo está zangado. Eu não sei se... Até Jesus estava um bocado contrariado. Ele não queria vir. Eu acho que este Jesus, ele não queria vir. Próximo. Este, então, é de uma originalidade. Ouçam, o anjo, José, Maria. Ali eles não encontraram Jesus, né? Mas é o Joshua, que é mais ou menos a mesma coisa. E depois tem o camelo. Né? Então... É verdade que nós temos a tendência de acrescentar coisas ao Natal, mas a essência do Natal não é a família, não é a comunhão em família, não é os presentes, não é a paz e amor, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E por mais voltas que nós possamos tentar dar, essa é a essência do Natal. Mas deixem-me dar-vos uma outra característica, ou outras duas características do Natal. Vamos ler. Gostava de vos convidar aqueles de nós que podemos ficarmos em pé juntos, está bem? Então, Mateus, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, digam comigo Belém, okay? Da Judeia. Ou seja, Belém está dentro de um sítio que se chama Judeia. Belém dentro de Judeia. E Cristo nasceu em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, houve uns magos, que nós já vamos perceber porquê, eles souberam que Cristo ia nascer, o Rei dos Reis ia nascer, e eles foram até Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Estes magos, os reis magos. Porque vimos a sua, quê? Estrela. Nós vimos uma estrela e nós sabemos no nosso interior que nós devemos seguir aquela estrela até ao lugar onde Cristo nasceu. Agora vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 8, e diz, notem que isto é o mesmo episódio, mas perspectivas diferentes. Ora, havia naquela mesma comarca, aquela zona, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, apareceu um anjo, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram grande temor. Aqui, quando é temor, não é respeito.
Aqui quando diz tiveram grande temor, não é tiveram grande reverência, grande respeito. Não, eles tiveram medo. E os anjos, quando aparecem, não é uma coisa normal, é alguma coisa que não provoca apenas respeito, eles tinham medo. Um anjo, quando aparece, ele causa medo. É uma coisa terrível de se ver, né, em termos do impacto, que é o sobrenatural a visitar naquilo que é o normal, o normativo e aquilo que nos é natural. E eles tiveram medo. E por isso é que o anjo, no versículo 10, diz: não temam, não tenham medo. Porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Eu trago-vos boas novas, que será para todo o povo, para todo o mundo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, versículo 12, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu, ouçam, há um anjo, eles têm medo, o anjo fala e de repente, no mesmo instante, versículo 13, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Uma míriade de anjos, e o que é que eles faziam? Adoravam a Deus. Os magos queriam saber onde é que Cristo tinha nascido para o poderem adorar. Os anjos, quando aparecem, eles aparecem adorando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 20: e voltaram os anjos, numa outra parte, glorificando e adorando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Podemos tomar os nossos lugares. Então nós notamos que aqui, desde os magos à aparição dos anjos, uma coisa é comum, que é o aspecto da adoração. Os anjos aparecem a adorar a Deus, os magos procuram Cristo para o adorar, e os pastores, depois de lhes ser dada a informação acerca de Cristo, e eles verem com os seus próprios olhos, eles voltam para as suas casas, para o seu povo, para as suas aldeias, eles voltam glorificando e adorando a Deus. Então eu tenho 2 pontos para partilhar com os irmãos acerca desta característica do Natal, que é a característica da adoração. Nós adoramos a Deus. Nós não adoramos o status, nós não adoramos o nosso conforto, nós não adoramos as nossas famílias, nós adoramos a Deus. A nossa adoração deve estar refém, restrita, limitada, condicionada à pessoa bendita de Deus. E nós entendemos logo aqui no princípio que Belém, que faz parte de uma grande comarca, um grande sítio chamado o quê? Belém da Judeia. Então Belém quer dizer a casa do pão. E o meu primeiro ponto é este, é que nós aprendemos com o Natal em ver a adoração como provisão. A adoração serve para nós como provisão. Tudo aquilo que nós precisamos na vida é iniciado no aspecto da adoração. Ouçam, a nossa vida pode ser distinguida, definida relativamente a isto. Quem é que nós adoramos? Onde é que está o nosso coração? Se nós adoramos a Deus, a nossa provisão, o que nós precisamos da vida, nós encontramos em Deus. Se o meu coração adora a mística, a religião, os esquemas que a religião apresenta, então o que eu adoro não é Deus, o que eu adoro é aquilo que Deus me dá. E alguns de nós estamos confusos também, porque nós estamos por Deus, perto de Deus, relativamente àquilo que Ele nos pode dar. Mas o cristão adora a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele me dá. Só que eu sei que ao adorar quem Ele é, e Ele é o quê? Generoso, Ele tem prazer em me dar coisas. Então nós vemos a adoração como provisão. Belém quer dizer casa de pão, e nós podemos dizer assim que Belém quer dizer casa da provisão, casa do pão, do mantimento. E essa casa do pão está localizada num sítio chamado Judeia, e Judá quer dizer adoração, quer dizer louvor.
Então não é interessante que Cristo nasce, a provisão nasce no meio da adoração. Então cada vez que nós cantamos para Deus de coração, quando nós somos sinceros na nossa adoração, seja na maneira como nós cantamos, seja na maneira como nós tratamos o próximo, e deixe-me dizer uma coisa, esta ideia da conversão ao cristianismo não é nada mais do que entendimento sobre quem Deus é, e eu converto-me a Deus convertendo-me ao próximo. A minha grande conversão é quando eu me converto à minha esposa. É quando eu me converto aos meus filhos. Quando eu me converto às pessoas que me fazem mal. É o meu coração convertido de tal maneira que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então a conversão quer dizer eu converto-me ao próximo. Eu ajudo o próximo como estando a ajudar a mim próprio. A adoração como provisão. Provisão no meio do louvor. E nós ainda vamos cantar e nós vamos ouvir o coral mais uma vez. Mas eu gostava de vos desafiar a fazerem isto. Enquanto nós estamos a ouvir o coral, e aqueles de nós mais atrevidos, ousados e corajosos que vamos cantar com o coral também, tentem imaginar isto. Eu estou a cantar e a minha provisão está a surgir no meio daquilo que eu estou a cantar. E vejam se isto não é igualmente interessante. Nós, os cristãos, somos o povo mais extraordinário do mundo, mas mais peculiar também. Porque nós somos o único povo à face da terra, ouça isto, nós temos essa exclusividade. Nós somos o único povo à face da terra que nós cantamos vitória antes da vitória chegar. Nós estamos a declarar vitória antes de vermos com os nossos olhos a vitória ter chegado até nós. Nós estamos a declarar saúde emocional e mental para nós no meio de uma depressão. Nós estamos a cantar que somos alegres e que a alegria do Senhor é a nossa força no meio da tristeza. Nós estamos a declarar que somos prósperos na nossa alma e naquilo que nós fazemos no meio das necessidades. Nós somos esse povo. Por isso é que nós conseguimos adorar a Deus e encontrar na adoração esta provisão. Mas que provisão é esta que aconteceu com o nascimento de Cristo? Que provisão é esta? Quando Jesus nasceu, deixe-me dizer-lhe, a palavra tornou-se carne. A visitação temporária tornou-se habitação permanente. O Filho de Deus nasceu de um ventre para que os filhos de Adão pudessem sair dos seus túmulos. Jesus desceu à terra para que nós pudéssemos subir até Deus. Quando Jesus nasceu, a luz venceu as trevas, a verdade libertou-nos e o perfeito amor lançou fora todo o medo. A misericórdia venceu e o julgamento e a graça redimiu o que a lei jamais conseguiu reconciliar. Quando Jesus nasceu, ele inaugurou o Emmanuel. O Deus que estava acima de nós tornou-se o Deus conosco. E por isso é que em Mateus capítulo 2, versículo 2 diz: eles perguntaram onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente, os magos, eles dizem, nós vimos uma estrela e nós seguimos essa estrela. Vou convidar o coral a subir, eles vão nos abençoar. E eu tenho um último ponto. Se a adoração vem no meio da provisão, a adoração serve também como resposta ao convite. Então, o nascimento de Jesus tornou-se um convite. E nós vimos aqui representados uma série de personagens, os pastores, os magos, Maria, José. E tudo o que aconteceu é em forma de convite. O nascimento de Jesus é um convite. Maria, ela aceitou o convite. Quando o anjo diz, tu vais dar à luz, ela podia ter rejeitado, ela podia ter dito que não. Ela podia, no meio daquela estranheza, ela podia ter rejeitado o convite. O nascimento de Jesus é um convite. Maria
recebeu o convite. Mas José teve que aceitar o convite também. Eu não sei se os irmãos pensam sobre isso, mas é uma verdade difícil de engolir. Alguém que está noivo, eu não sei quem é que está aqui que namora. Façam lá assim. Não, assim, os casados namoram também, mas não é isso que eu estou a dizer. É verdade, é verdade. Quem são os namorados, mas que não estão casados ainda? Levantem lá orgulhosamente. Pronto. Imaginem, os homens. Só os homens levantem lá assim, ainda com mais convicção. Maravilha. Imaginem o que é a vossa namorada ou noiva chegar ao pé de vocês e dizer: estou grávida. Mas vocês nunca tinham tido relações. Podem baixar os braços. Imagina, a vossa namorada diz: estou grávida. E vocês: como assim? E ela... E vocês diziam: tu traíste, sua malandra. Eu sei que não era isso que vocês iam dizer. Como assim estás grávida? Se nós nunca fizemos o amor. Se não houve fiesta. Não, como assim? E ela diz assim: não sabes, é de Deus. Foi Deus. É óbvio que vocês tinham que ser homens com muita fé. E José foi um homem incrível, extraordinário. Não se fala muito sobre José, mas ele foi um homem profundamente poderoso na arte de ter fé. Porque Deus falou com ele e disse: olha, tu deves permanecer com ela assim. O que ela está a dizer é verdade. É um homem incrível. Então ele aceitou o convite. Não foi só Maria que aceitou o convite. José aceitou o convite. Os pastores aceitaram o convite. Os reis magos aceitaram o convite. Aliás, toda a Bíblia é um grande convite. E o nascimento de Cristo, para nós que estamos aqui, é um grande convite também. E a nossa adoração é a nossa resposta a esse convite. A maneira como nós vivemos a nossa vida é a maneira como nós estamos a responder ao convite que nos foi feito. E, caro irmão, cara irmã, as visitas que estão connosco pela primeira vez, tudo isto que aconteceu aqui é um convite também. Os magos viram a estrela e a estrela tornou-se o convite. Os magos, ao verem a estrela, eles pensaram: nós estamos a ser convidados para ver Cristo nascer. E há uma coisa interessante sobre as estrelas. É que nós podemos ver, nós estamos a ver estrelas, as estrelas que nós vemos, provavelmente são estrelas que já nem existem. Para quem gosta destas coisas da área científica, quando nós estamos a ver uma estrela no céu, aquela estrela que nós estamos a ver, aquela luz, pertence provavelmente a uma estrela que já nem existe. Porque a luz demora muitos anos até chegar até à Terra. Muitos anos. Então nós às vezes estamos a ver uma estrela que já nem existe, que já morreu. Eu acho isto muito interessante. Os magos estariam a ver, provavelmente, uma estrela que tinha sido, que tinha sido enviado por Deus. A estrela tinha sido enviada por Deus muitos anos antes. Ou seja, as estrelas que nós vemos são na forma que elas eram no passado. Irmãos, acompanhem-me. Eu sei que isto vai ficar um bocado científico, mas eu sei que os irmãos conseguem. Ou seja, algo que acontece agora não quer dizer que tenha sido iniciado agora. Vejam o que é que diz este versículo. Apocalipse 13:8. Ponham lá. Apocalipse. Isso. No livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo, que foi morto desde a criação do universo. Ou seja, Deus declarou o sacrifício de Jesus antes que o universo tivesse sido criado. Ele declara uma coisa e essa coisa só passa a existir milhares de anos depois. Isto leva-nos a considerar o seguinte.
a estrela que os magos viram já tinha sido ordenado por Deus há muitos anos atrás. Talvez antes de existir Maria e José, Deus já tinha enviado aquela estrela. Antes de existirem os magos do Oriente, antes de existir o Império Romano, antes de existir Belém e Jerusalém, antes disso tudo existir, o convite dessa estrela já existia. E o interessante, o que é que isto tem a ver connosco? É que o convite de Cristo para nós, todos que estamos aqui, este dia que se chama hoje, aliás, é a única visita que eu sei que está aqui pela primeira vez, que é João, não é? João. Imagina, João, é a primeira vez que tu estás aqui, não é? Tudo isto que aconteceu aqui, tudo, as músicas, a pregação, tudo, quer dizer que Deus arquitetou isto para que tu recebas um convite de Deus. Antes de tu nasceres, já Deus estava a programar isto tudo também por tua causa. Quem está aqui pela primeira vez? Bem-vindos, bem-vindo, bem-vindos. Imaginem para as visitas que estão aqui, Deus planeou tudo isto para que tu pudesses vir no dia que se chama hoje, receber um convite do próprio Deus. Estavas tu a nascer, já Deus estava a planear. Vai haver um domingo. Vai haver um domingo lá na Igreja do Jubileu. Ah, mas a Igreja do Jubileu ainda nem existe. Mas eu vou torná-la real. Porquê? Para que outros possam receber este convite. Então o nascimento de Jesus é um grande convite. E deixem-me terminar dizendo: eu, quando era pequeno, eu nunca tive muitas festas de aniversário. E não é por nada, eu também nunca apreciei muito as festas de aniversário. Não é por, as pessoas com os anos que vão passando não querem celebrar porque lembram, estão a ficar mais velhas. Não, eu estou a envelhecer bem, eu estou com 32 anos e estou bem. Mas uma das coisas que eu via nas festas de aniversário que me faziam muita confusão era o seguinte: havia um indivíduo que fazia anos, um miúdo, né? E ele recebia os presentes todos. E quanto mais ele abriu os presentes, Rolfo, eu sei que na Suíça não é assim, mas em Portugal é assim. Eles abrem os presentes e os brinquedos do miúdo, que é o aniversariante, quem é que brincava com aquilo? Não, os outros miúdos todos. Todos brincavam com aquilo, ou seja, eles ignoravam o miúdo e todos brincavam com os brinquedos. Ou seja, parecia que eles só estavam lá por causa dos presentes do aniversariante. E eu pensava, isto faz muita confusão. Vocês acham que eu brincava com os brinquedos de quem fazia anos? Claro que sim, porque eu sou um vendido ao sistema. Eu fazia igual. Eu criticava, mas eu fazia igual. Mas o Natal, meus irmãos, às vezes é a mesma coisa. Nós perdemos-nos com os presentes que Deus nos dá. São os presentes que são do aniversariante, a família, a comida, a prosperidade, a saúde, blá, blá. Mas nós esquecemos do aniversariante. O convite é para que nós hoje, ao adorarmos a Deus, o possamos reconhecer como tu és a figura principal. Isto tem a ver contigo. A família é um presente incrível e eu vou desfrutar, a saúde, a boa comida, a boa bebida, etc. Mas Ele é o principal. E deixem-me contar uma coisa triste. Eu lembro uma vez, a minha mãe está ali, eu não sei se ela se lembra, e eu termino com este exemplo. Eu nunca tive muitos amigos, eu nunca fui assim de muitas amizades, pronto. E eu, na escola, eu não era discriminado, eu não me identificava com os outros miúdos, mesmo pequeninos, eu nunca me dei muito assim com muitas pessoas. Então eu não era escolhido para as brincadeiras. Eles faziam as equipas de futebol e eu ficava sempre para o último. E depois quando chegava a minha vez, eles diziam: o não. E eu não brincava, eles não me escolhiam. Então eu comecei a jogar basquete porque era um desporto que eu podia fazer sozinho. Eles todos jogavam à bola na escola primária e eu pegava na bola de basquete e ia para o cesto e comecei a ficar bom a jogar e depois comecei mesmo a jogar. Mas eu era muito assim posto de parte.
E eu lembro-me uma vez que eu fui convidado para uma festa de aniversário de um rapaz. Ele chamava-se Nuno também. E eu fui até lá. E ele tinha... A casa dele era uma boa casa. Uma casa de boas famílias. Ali na Moita. Era uma casa muito boa. E eu lembro-me... Poxa, mal, isto foi quase um trauma. Eu lembro de eu chegar lá. Eu não tinha um presente, porque eu era puto e era pequenino. E eles estavam todos a brincar e depois esse Nuno chegou ao pé de mim e disse assim: eu não te convidei. Eu não te convidei, eu não quero que tu estejas aqui. Mas é para uma criança. E então eu falei com a mãe dele para me ir embora. Porque eu pensei, putz, eu não fui convidado. Mas ele tinha-me convidado, ou seja, foi maldade, porque as crianças são uma bênção. Mas as crianças conseguem ser cruéis. Só que ela disse assim, não, agora não podes ir sozinho, porque depois os teus pais o que é que vão dizer, quando a festa terminar, tu vais embora. E eu tive que ficar na festa, onde eu não era convidado, o tempo todo, sentado num canto, e sempre que eu ousava tentar brincar, e esse rapaz chegava ao pé de mim e lembrava-me que eu não tinha sido convidado. E talvez por causa disso é que eu me tornei muito independente das opiniões dos outros. Do tipo, eu acho que alguma coisa na minha cabeça... Então eu também não quero saber de ninguém. Não quero saber de convite, não quero saber de estar com ninguém. Cada um... Está bem, eu brinco sozinho e faço o meu próprio. Mas é meio traumatizado, é meio traumático, né, um evento destes. Mas, quando eu entendi, nos meus 18, 19 anos, que eu era convidado para um banquete, onde era o próprio Deus que me estava a convidar, a esse convite eu acedi prontamente. E nunca mais olhei atrás, nunca mais voltei para trás. E todos nós que estamos aqui ouçam, nós podemos não ser convidados para algumas mesas, para algumas relações, para alguns círculos. Nós podemos não ser aceitos em alguns lugares, pela nossa idade, cor de pele, status social, convicções religiosas, seja o que for. Mas este convite do nascimento de Cristo é para todos nós. Gostava de vos convidar a nós ficarmos de pé juntos. Vamos cantar esta música com tudo. Bem, podes pôr a letra, por favor. Só para nós vermos aqui a letra. Eu gostava que nós, enquanto o coro está a cantar, e nós vamos ser... Podem tirar aqui o púlpito. E nós vamos ser ministrados. Mesmo tu que estás pela primeira vez, atreve-te a considerar esta letra como uma oração tua também. Ou seja, tu estás a ser convidado. Toda esta festa é um convite para ti também. Aceita o convite. Faz as pazes com Jesus. Reconcilia-te. É tão fácil quanto ABC. Como é que eu faço isso? Tão fácil quanto ABC. A. Arrepende-te dos teus pecados. B. Busca a Deus. E C. Continua a buscar a Deus em todo o tempo. Este é o grande convite que eu gostava de deixar com todos vocês. Deus vos abençoe.